Glórias a Deus. Nós vamos participar desse devocional falando a respeito da fé que nós precisamos perseverar para a gente vencer essas dificuldades que enfrentamos. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim, estejam alerta e vigiem. O maligno, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Meus irmãos, nós vamos refletir a respeito desse versículo, entendendo que o maligno, a Bíblia está sendo bem clara, ele é o nosso adversário, ele está sempre esperando uma brecha para devorar cada um que ele possa, sabe? Ele está ali atento, portanto, nós precisamos constantemente estar vigilantes, observando o que está ao nosso derredor, porque isso faz parte de uma batalha espiritual, meu irmão. E nós precisamos entender que quem batalha com nós e por nós é o Divino Espírito Santo. Por isso a importância de nós estarmos sempre atentos à voz dele, que ele está alerta, ele não dorme, ele está sempre cuidando de nós, né? E aí Pedro aqui nessa passagem ele fala bem claro para a gente ficar muito, assim, priorizar muito a questão da vigilância, estar atento. Por quê? Porque o maligno ele vai estar sempre fazendo investida, sabe? E a gente lembra também que aqui, logo antes desse versículo, no versículo 7, ele diz, lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, né? No versículo 7 ele está dando esse alerta, dizendo que Jesus está dando todo o suporte para nós que nós devemos ter para poder a gente vencer essas batalhas espirituais, manter a fé ativa, né? E a gente lembra que o amor de Deus por nós é algo assim super significativo, irmão. A gente vê, por exemplo, em João 4, no versículo 4, ele diz, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, né? Então a gente saber que quem está em nós é o Espírito Santo de Deus, Jesus está cuidando de nós, ele é maior, infinitamente maior do que aquele que está no mundo. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos, né, a qualquer tipo de investida, às astúcias do maligno, né? Ele sempre tenta destruir nossa fé, meu irmão. Muitas vezes sussurrando mentiras no nosso ouvido. Às vezes ele diz assim pra gente, se Deus realmente ele cuida de você, por que ele faz com que você passe por essa prova? Ele permite que você passe por essa prova. Que amor é esse? Ele fica botando algum tipo de tentando, né, botar dúvida na nossa mente em relação ao amor de Deus por nós, né? E se Deus realmente, às vezes ele fala, se Deus realmente ele te ama, por que ele te trata dessa maneira, diferente dos outros? Ele fica sussurrando, mas isso é influência maligna, você precisa estar atento sobre essas investidas, né? Porque ele tenta de todas as formas, assim, plantar na nossa mente algumas sementes, mesmo que seja pequena, de incredulidade quanto ao amor de Jesus por nós, né? E ele aproveita, meu irmão, quando a gente está em conflito, quando a gente está passando por dificuldade, por lutas, quando os tempos estão difíceis, é nessa hora que ele vem e começa a tentar colocar na sua mente algum tipo de dúvida com relação ao amor de Deus por nós, né? E a gente precisa, meu irmão, de qualquer forma, guardar as palavras, essas palavras que Pedro está dando para nós, entregando todas as nossas causas, as nossas dificuldades, as nossas inquietações, as nossas ansiedades, na mão do nosso Pai Celestial, né? Por quê? Porque nós precisamos fazer isto com fé, entendendo que nós temos um Deus Todo-Poderoso que está na frente cuidando de nós, mas de forma firme e perseverante, sabe? Entendendo que as promessas do nosso Pai Celestial, elas vão se cumprir sim. Isso é uma promessa que Deus coloca para nós,
e dizendo para cada um de nós que nós vamos sim, nós vamos passar por dificuldades, vamos, mas nós vamos vencer em nome de Jesus, né? E a gente vê lá em Hebreus 20, no versículo 10, no versículo 23, que diz assim: apeguem-nos com firmeza à esperança que vocês falam, porque Ele é fiel para cumprir as promessas nas suas vidas. Olha que palavra abençoada, né, para a gente entender que nós precisamos perseverar na fé e entender que Papai do Céu está sempre cuidando de nós em todo o tempo e as promessas dele vão se cumprir na sua vida, meu irmão. Está passando por dificuldade? Tá, mas creia que você vai, pelo nome de Jesus, com a fé que você tem na ação divina na sua vida, você vai vencer, né? Ele está contigo em todo o tempo. Jesus, obrigado pela tua palavra. Continua levando, Pai, essa esperança nos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus.